estava recordando que em 2016, Ricardo e eu fomos a um EFO em Fall e eu também já prediquei e a prédica foi em Roma. Pero como eu estava insegura com meu espanhol, como sempre, eu bromeei com eles, dije, mira, que eu creio em dom de línguas. E creio em dom de interpretação de línguas, porque vou falar em portunhol e com a graça de Deus vocês vão entender. Tudo bem. E para mim era uma broma. Claro, eu creio em dom de línguas, mas nesse momento eu estava sendo uma broma. Mas ao terminar o encontro, creio que foi uma semana e uns 10 dias, muchacho, obreiro vino a falar-me. Mira, muitas graças, creio que eu tenho o dom de interpretação de línguas, porque eu entendi todo. E eu só disse graças a Deus. E pensei, tenho que pensar minhas bromas, para que não seja um problema. Mas vamos a orar, que a graça de Deus esteja com nós, siga com nós agora nesse tempo. Senhor Deus, muitas graças por tu palavra e pido que tu nos ajudes a entender o que tu tens para ensinar-nos nesse momento agora. Em tu nome oramos, amém. Então, esse é um texto muito conhecido de 1 Coríntios 13, e se pergunta por que estou sem gafas, é porque não me gusta as lentes dobles, sabe essa que uno vê lejos e cerca? Não me gusta, então vivo sacando as lentes, e pensei, bem, já a hora que me quedo sem, então só para explicar isso. E quando eu tinha a idade de los mais jovencitos de vocês que estão aqui, uns 18, 19, havia um cantautor em Brasil que se chama Renato Russo, que já faleceu, e ele não era creyente, mas ele escreveu uma canção que foi muito famosa, que é El Amor, de 1 Coríntios 13. E é interessante porque ele não cambiou a letra, pero hasta é só o amor, habla um pouco, não todo o capítulo, pero uma parte do capítulo, e é muito interessante porque ele não cambiou a letra, ele só selecionou partes do texto bíblico e puso música. E foi uma música muito famosa em Brasil por muitos anos. E então, isso me hace pensar que esse sim é um texto muito conhecido e que coisas podemos aprender dele. E me gostaria que vocês pensaram um pouquinho antes como Pablo introduz esse capítulo. No capítulo 12, 31, ele disse assim: "Ustedes devem ambicionar os melhores dones. Eu vou ensinar-lhes um caminho muito melhor." E depois, no 14:1, dijo: "Procurem, pues, ter amor e, ao mesmo tempo, aspirem a que Deus les dê dones espirituais, especialmente el de profecia." A versão que leí é Deus habla hoy, pero em outras versões hay busquem los mejores dones, aspirem a los mejores dones. E qual é o meu ponto aqui? Não é que elegir um ou outro, porque às vezes em Brasil agora estamos muito polarizados, então tenho amor, não necessito os dones. E Pablo talvez conozca o público para onde ele escreve e disse: "Mira, são as duas coisas. Busquem o amor. Qual é a motivação? O Deus que conhece completamente a nós outros sabe nossa motivação, sabe o que estamos pensando, por que estamos fazendo o que estamos fazendo, por que estamos buscando esses dones. Deus já lo sabe. Então, ele nos invita a ir a um caminho mais importante, a um caminho. Vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, como se diz em Brasil, um caminho muito melhor. E como já vocês mencionaram aqui, que é muito importante, é que Pablo conecta esse capítulo sobre o amor com as situações que estão vivendo na igreja de Corinto. Há muitos problemas que essa igreja está enfrentando e eles têm muitos dones espirituais, mas isso não impede que haja muito abuso espiritual, abuso físico, abuso sexual. Não impede que haja
un sincretismo que no entienden bien la cuestión de la gracia de Dios y que la adoración a Dios, cuando hablan de la parte de la comida ofrecida a los ídolos. E hablando dessa parte de comida oferecida aos ídolos, é muito interessante porque uma amiga minha, ela vem de um contexto de religiões africanas. Em Brasil se diz Umbanda, Macumba. E ela me disse, mira que eu sei que há dias, certos dias de los santos. Então, se quando minha mamãe me traz a comida, eu sei que às vezes ela ofereceu a comida a esse santo. Então, se eu nem pergunto, eu só agradeço a Deus e como. Porque, pero se eu sei que se pergunto, minha mamãe vai dizer que foi do santo e vou ter que dizer a ela que sim, não quero a comida. Porque não quero comer a comida que foi uma ofrenda a um santo. Então, isso é interessante porque Pablo está falando de coisas muito práticas. Qual é nossa lealdade? Nossa lealdade é a Deus ou nossa lealdade é a nossos familiares? Como hablamos do testemunho de que não há que, como dijo Ricardo, não há, é Deus que sabe todas as coisas e Deus é criador, então não é uma comida que vai fazer-me mal. Ou mesmo como dijo Jesus, não é o problema do que uno põe adentro, pero do que le sale del coração. E me encanta porque Pablo introduz esse capítulo dizendo: vou ensinar-lhes um caminho muito melhor. Em 12:31, parte B. Depois de falar de todos os dones, acerca do corpo de Cristo, habla de que vou falar-lhes de um caminho muito melhor. E não só isso, quando no 14, que dom dele habla? Habla do dom de profecia. Les confieso que me gusta isso de que dom de profecia, porque no capítulo 11, Pablo disse que as mulheres também têm que profetizar, não só os homens. Então, talvez isso nos ajude a entender o que ele quer dizer depois no capítulo 14, que as mulheres têm que dar cajada. Mas parece contradizer com o que disse no 11, que as mulheres têm que profetizar. E quando disse também na hora no 14, no início do capítulo, que busquem o dom de profecia. Então, les dejo isso para seguir descobrindo a lo largo do ano de que mais essa carta de Pablo nos habla. Pero hablando de um caminho mais excelente, um caminho muito melhor, muito melhor. Puseram atenção que Pablo habla, si hablo la lengua de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. E se reparto entre os pobres todo o que possuo, e aún si entrego meu próprio corpo para ter de que enorgulhecer-me, pero não tenho amor, de nada me serve. Uno pode pensar, bem, está bem, estou fazendo isso de falar em línguas e de los hombres, e então é uma busca de poder, pode ser. E depois de ter fé, de mover montanhas, pero está bem, estou orando por outros e minha fé hace que haga em benefício a outros, então talvez seja um pouquinho mais bueno, pero Pablo talvez vá seguindo o racionamento de que todavia não estou buscando para mim, pero para a outra pessoa. Pero ele também sigue no 3, se reparto entre os pobres todo o que posseo, ou se me sacrifico ao máximo de hasta mi cuerpo. E nós outros creyentes nos sacrificamos de poner fuego em nosso cuerpo, pero nos sacrificamos ao ponto de não ter descanso. E como valoramos a los pastores e a los líderes que não têm tempo para descansar, porque se doam para a obra do Senhor. Porque não cuidam da família, porque não cuidam de si mesmo, porque não cuidam de sua saúde, porque donam seu corpo para entregam seu próprio corpo para a obra do Senhor.
pero se olvidam que estão pecando porque não seguem o mandamento de los 10 mandamentos. Há um que se diz de descanso, será ou estou equivocada? Me parece que há um mandamento muito largo, de los mandamentos em que todos estão incluídos no descanso, do sábado. E creio que nós outros, na sociedade ocidental, em São Paulo, onde vivimos, que é uma cidade muito grande e que não para, as 24 horas está assim, e uno não para, e se orgulha de não parar, e se orgulha de estar muito cansado, e estar enfermo, e que porque ou está trabalhando para o Senhor, ou para ganhar plata, ou para outras coisas. E é interessante porque Pablo disse isso: se reparto entre os pobres todo o que posseo, e aún se entrego meu próprio corpo para ter de que enorgulhecer-me, pero não tenho amor, de nada me serve. Pero como uno sabe se ele tem amor ou não? Porque os outros veem no exterior, pero Pablo sabe disso porque disse no final: mi conhecimento é agora imperfeito, pero um dia conocerei a Deus como Ele me ha conocido sempre a mim. Então Deus já lo sabe nossas motivações, sabe por que não logramos descansar, sabe por que, quais são o conhecimento que temos e talvez algumas coisas que não estão muito claras em nossa cabeça que nos levam a essa búsqueda constante de estar ocupados e não lograr um descanso. Às vezes ocupados com Instagram, Facebook ou todas as redes sociais que vocês têm agora, que já nem sei os nomes, pero uno não descansa. Ou então está, não sei ustedes, pero às vezes estudando, escutando um podcast, lendo um texto, mirando a tele e as 3 coisas ao mesmo tempo, porque uno não descansa. Hiperconectados, não é isso que se diz hoje em dia? Então, estamos entregando nossos corpos. Há que pensar nisso, do descanso que Deus nos manda fazer, porque Ele nos conhece. Pero vamos a pular essa parte do amor e volvemos a isso depois. Además, Pablo habla sobre algumas, ele hace também outras comparações. Aqui vamos por la linha 12. Agora, nosso conhecimento espacial é incompleto e aún o dom de profecia revela só uma parte de todo o panorama. Sin embargo, quando chegue o tempo da perfeição, essas coisas parciais se volverão inúteis. Quando eu era niño, hablava, pensava e razonava como um niño. Pero quando cresci, deixei atrás as coisas de niño. Agora vemos todo de maneira imperfeita, como reflexos desconcertantes. Pero luego veremos todo com perfeita claridade. Todo lo que agora conosco é parcial e incompleto, pero luego conocerei todo por completo, tal como Deus já me conhece a mim completamente. É interessante que Pablo quer pensando em seu público, de que vai receber a carta, ele é muito concreto. E dá muitos exemplos para que eles possam entender seu ponto. E então, ele habla muito de antes, agora e depois, e habla de quando ele era niño, pensava, hablava, razonava como niño, pero quando cresceu, deixou atrás. Habla também de que vemos como em um espejo, de maneira imperfeita. E sabemos que a cidade de Corinto era muito famosa por ter espelhos hechos de bronze. E era muito famosa por isso. Então, para essa ilustração de mirar em um espejo, para os corintios era muito familiar. Agora vemos de uma maneira distorcida, pero vamos a ver de uma maneira completa, como o próprio Deus nos vê. Vemos indiretamente, pero vamos a ver completamente, como o próprio Deus nos conhece. Puseram atenção uma coisa muito interessante na linha 15, que disse: quando eu era niño, hablava, pensava e razonava como um niño, pero quando cresci, deixei atrás as coisas de niño. Agora vemos todo de maneira imperfeita, como reflejos desconcertantes,
pero luego veremos todo com perfeita claridade. Todo lo que agora conosco é parcial e incompleto, pero luego conocerei todo por completo. Viram que é interessante? Porque às vezes uno pensa, bem, quando era niño eu não sabia, pero agora eu sou maduro, agora eu sou uma adulta, agora já eu sei as coisas, agora não tenho que aprender nada mais, porque agora já sou grande. Sou grande, como vou aprender algo mais? Agora já lo sei. E é interessante que Pablo disse, quando era niño, hablava, pensava e razonava como um niño. Pero quando cresci, deixei atrás as coisas de niño. Ou seja, já não habla, já não pensa e já não razona como niño. Já és um adulto, já és grande. Pero todavia sabe e tem a consciência e a certeza de que ele sabe como um adulto, pero ele não é o próprio Deus, porque sabe que ele não vê com claridade, conhece de maneira parcial e incompleta. Logo conocerá por completo, tal como Deus já me conhece a mim completamente. E me encanta a maneira como Pablo lida e talvez seja um bom exemplo de liderazgo que temos quando Pablo escreve, porque ele se põe em lugar. Ele não se põe alejado para dizer, eu já sei, pero ustedes agora só lo conhecem parcialmente, porque ustedes vão a conhecer por completo, assim como Deus conhece. E eu também já conosco mais do que ustedes. Não, creio que é isso de que uno sabe quem Deus é. Algum parênteses. Compartilhando com alguma de vocês e perguntando de crises de fé que eu tive e como foi isso. E me acordo que eu sempre tive muitos questionamentos. Cresci na igreja, vengo de uma família cristiana. Tive uma crise de fé muito forte quando tinha uns 17, 18 anos, porque pensava, eu creio em Deus, porque creio eu em Deus, ou porque aprendi que tenho que fazer isso e porque todo o que aprendi na igreja. E Deus foi muito gracioso e vindo a mim de maneira muito clara e se revelou de maneira muito clara e foi no cinema. Você não foi lendo a Bíblia, a coisa muito forte de pedir a Deus, por favor, Deus exista, porque senão eu não puedo. E estava mirando uma película de arte, Fanny e Alexander de Ingmar Bergman. Nunca mais me gostou das películas de arte, les confesso, pero nessa época mirava muitas películas de arte. Pero Deus vino de uma maneira muito clara e eu disse, por favor, Deus, necessito a ti, por favor. E é interessante porque, claro, foi estudando a Bíblia e foi em campamentos de ABU, que são na SESI de Brasil, que tive esse espaço de ir para a Bíblia e mirar e ler e ter esse caminho. Então, é por isso que me encanta que Paulo disse, é um caminho, é um processo de conhecer mais a Deus e de reconhecer que por mais que estudemos e por mais que trabalhemos, vamos a conhecer parcialmente, vão a quedar dúvidas. Pero há que reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso e que se revela nos outros e que se revelou através de Sua palavra e que Ele, através de Seu Espírito Santo, nos habla. Pero a pergunta é, queremos escutar a Ele ou não? E me acordo depois, quando minhas filhas estavam crescendo, e uma delas fazia muitas perguntas, muitas. E eu tentava explicar, e ela não entendia, e fazia mais perguntas, e que se quedava um pouco enojada, porque não entendia quando eu lhe explicava. E aí parece que Deus ajudou-me a perceber, mira, tu está como ella. Tu haces perguntas, eu intento te explicar, pero tu não tienes a capacidade cognitiva para entender. Tu eres um ser humano, Ruth. Mira, carne, hueso. Tu queres ser como eu? Queres explicar como eu criei todas as coisas? Queres explicar porque o sol se põe todos os dias à mesma hora? Queres explicar porque as plantas, porque há essa diversidade de plantas? Então se ponete em tu lugar, que eu te amo, como tu amas a tua irmã,
pero reconocer que tu não sabes. Então, pero isso foi muito lindo, porque não foi um reto de Deus. Porque ao mesmo tempo eu estava estudando o livro de Job. E vocês ano passado estudaram Job, não foi? E é lindo o livro de Job. É lindo de como Deus habla com Job. E hace perguntas. E Job dijo, que vou fazer? Hablei de coisas de que não entendo. Pero é lindo de que Job falava com Deus. Então, essa invitação que Pablo hace em toda sua carta, de que vale falar a língua de los homens e de los ángeles? Hablá-lo com Deus, que Deus lo entende. Porque estão buscando poder, porque buscam sobressalir-se. Busquem a Deus que conhece a vocês completamente. Não é lindo isso? Mira, que habla assim. Eu conocerei a Deus como Ele me ha conocido sempre a mim. Deus nos ha conocido sempre. Ou seja, por que as orações assim, male male? O que quero dizer com oração male male? E vou tentar expressar-me melhor. Por que só contar parcialmente a Deus como você está sentindo-se? Ou qual é a tentação que você está enfrentando? Deus já lo sabe. Para que esconder de Deus o que Deus já lo sabe? Deus já lo sabe. Então se vaja a Ele com o coração disponível para que Ele te sane e pida ajuda. Deus já lo sabe. E me encanta isso, é de Salmo 139 também, que Deus já lo sabe. E como falamos sobre, e a metade do capítulo fala sobre esse amor, del amor que Deus é amor. 1 Juan nos diz muitas vezes, Deus é amor, Deus é amor, o amor de Deus. Deus, em Juan 3,16, Deus amou tanto ao mundo que enviou seu Filho. Em 1 Juan, Deus é amor, Deus é luz, e nele não há nenhuma tiniebla. Deus é amor. Pero o que é esse amor aqui de que Pablo fala? O amor é paciente e bondadoso, não é celoso, nem fanfarrão, nem orgulhoso, nem ofensivo, não exige que as coisas se hagam na sua maneira, não se irrita e nem lleva um registro de las ofensas recebidas, não se alegra de la injustiça, sino que se alegra quando a verdade triunfa. O amor nunca se dá por vencido, jamais perde a fé, sempre tem esperanças e se mantém firme em toda circunstância. A profecia hablar de idiomas desconhecidos e o conhecimento especial se volverão inúteis, pero o amor durará para sempre. Recuerden-se que Paulo, no capítulo 12, 31, quando introduz esse capítulo sobre amor, ele habla que vou mostrar-lhes caminho muito melhor. É caminho, é processo. E todavia não conhecemos completamente. Pero me encanta uma parte que me chamou muita atenção, é esse quando fala que o amor, na linha 8, nos lleva registro de las ofensas recebidas. Habla aqui de perdão. E estamos falando de uma comunidade em que tinha muitas coisas uma contra os outros. E é fácil que em la comunidade haja problemas de perdão, não? Em la família, em la comunidade. E é interessante que um escritor disse que na tribo de la Polinésia era costumbre que cada homem pusiera um recordatório de algo malo que hicieron com ele. E eles eram colocados arriba de la casa, en el tejado, en el techo, gracias, en el techo de la casa, para que todos supieran que havia algo todavía. Nosotros no guardamos en el techo de nuestras casas, pero bien guardados en nuestros corazones y nuestras mentes. No
porque em tal dia, de aquela maneira, a pessoa hizo tal coisa, pero eu já olvidei, claro que já perdonei. Não, eu já perdonei. Pero quando a pessoa me habla alguma coisa, pero também, porque já sabia. E a maneira como hablamos é assim, terrível. E o chamado que Deus nos hace é esse: o amor no guarda registro de las ofensas. E isso está conectado com a prédica de manhã, da ressurreição. Porque temos essa possibilidade de não guardar registro, porque o próprio Deus já levou nossas culpas, nossa vergonha e nossos pecados em la cruz. E por el poder de la ressurreição, podemos perdonar a outras pessoas, por el poder de la ressurreição. Pero meditando sobre a questão de amor, amor é uma palavra em português e me parece também em espanhol que é muito comum. Pero quando Pablo está usando essa palavra aqui, em grego há as 3 palavras que se referem a amor, não é? Ágape, fileo e eros. E é interessante que a palavra ágape, ela vem del hebreu. A primeira é possível que o primeiro registro de que a palavra ágape haya sido em la Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução hacia o grego do Antigo Testamento. E é a tradução de uma palavra em hebreu, que é ahab. Pero quando aparece essa palavra em hebreu, amor? Aparece em Deuteronômio 6:5, aparece em Levítico 19:18. Perdão que não sei, pero então é Deuteronômio 6:5, pero que disse Deuteronômio 6:5? Disse assim: ama ao Senhor tu Deus com todo tu coração e com toda tu alma e com todas tus forças. E Levítico 19:18 disse: não seas vengativo com tu prójimo, nele guardes rancor. Ama tu prójimo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não lhe suena familiar? Ama ao Senhor tu Deus com todo tu coração, com toda tu alma e com todas tus forças. Ama a tu prójimo como a ti mesmo. Suena familiar? Sim? Jesus disse isso 2 vezes, tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, para os doutores da lei, que conheciam a lei e queriam saber, pero como em la prática amar, como é que pongo em prática isso, as enseñanças de que você está falando? E Jesus les recuerda, bem? Recuerden que a lei disse: ama ao Senhor tu Deus com todo tu coração e com toda tu alma e com todas tus forças, e ama tu prójimo como a ti mesmo. Por que quero fazer essa conexão com a lei? Porque me encanta Levíticos 19, quando habla para o pueblo de Deus. Recuerden-se que ayer em la mañana, el capítulo 1, habla que Deus chama ao pueblo de Coríntios para ser um pueblo santo, que é a mesma referência que em Pedro hace em sua primeira carta a los creyentes de Ásia para que sean um pueblo santo. Então, Pablo tem muito forte em sua cabeça isso de que é um pueblo santo. E que significa ser um pueblo santo separado por Deus? E os doutores da lei também sabiam toda a lei. E aí Jesus hace menção a essas 2 partes da lei: ama a tu próximo como a ti mesmo, ama a Deus com todo tu coração, toda tu alma, com todas tus forças. Pero me vou quedar com a questão de amar ao próximo, porque como em Quadernillo, a tradução do Quadernillo, diz no amar a los demás. Está falando de amar ao próximo. Que é interessante em Levítico 19, que é muito concreto. Se uno vai ver em Levítico 19, habla de viver, de como uno tem que tratar a pessoa cega e surda, de como tem que fazer no negócio, de não poner pesos, de cobrar mais do que deveria, de la pureza sexual,
de la pureza religiosa, de não haver sincretismo. Habla de todos os aspectos de la vida del pueblo. Em todos os aspectos de nossa vida demonstramos o amor a Deus. Muitas vezes temos a tendência de eu amo a Deus, pero estou enojada com meu irmão. Eu amo a Deus, pero não pago os impuestos. Eu amo a Deus, pero alguma coisa aqui que não é tão buena. Pero o amor a Deus se refleja de maneira como tratamos a los demás. Então, a conexão de Levítico 19, de como viver como pueblo de Deus, é também para o pueblo de Coríntios. Como viver como pueblo de Deus. Em 1 Coríntios 5 vimos que há uma imoralidade sexual que nem entre os crentes havia. Há disputas judiciais, há muitos conflitos. Em la lista de abusos e de pecados que há que ser evitados, está o de ser verbalmente abusivo. Ou talvez nesse tempo seria de ser abusivo verbalmente por escrito, não verbalmente, abusivo por escrito quando escrevo em las redes sociais, quando contesto mis WhatsApp, quando alguém me escreve mensagem que não me gusta, então da maneira como escrevo. Está na lista, vejam achar em 1 Coríntios 6:10. Habla del relacionamento conjugal. E talvez em esse 1 Coríntios 7, quando habla de la mujer e del hombre, de que uno tem autoridade sobre o corpo del outro, talvez esteja sendo referência a Cantares, quando em esse canto de beleza, de Cantares ao amor físico, dentro do casamento, habla de que eu sou del mi amado es mío. Pero em um contexto de respeito, em um contexto de cuidado mútuo. E habla também da comida oferecida aos ídolos e do culto e de dons espirituais. Pablo, em sua carta aos Coríntios, essa primeira carta, habla de muitos aspectos da vida em comunidade, assim como em Levíticos 19, habla de muitos aspectos da vida em comunidade. Então, me parece que muito importante dessa carta é que esse capítulo 13, é que Pablo é muito concreto. Habla de uma maneira poética, habla usando muitos exemplos, pero de uma maneira completa de que Deus é o dueño de todas as coisas. E Deus nos põe em comunidade para viver bem e expressar esse amor uno a los outros. E é interessante que é Deus quem dá os dones, não é uma disputa de poder. Homens e mulheres participam juntos, não com uma disputa de poder e de quem é que sabe mais e conhece mais, porque mesmo Pablo admite, eu conosco parcialmente, vou a conhecer como sou conhecido só quando o próximo chegar. E Pablo também disse, não é uma coisa ou outra, pero há que buscar os melhores dones para a edificação de la comunidade. E que Deus nos ajude e também nos ajude a perdonar. Sabe que ultimamente he passado por umas situações dessas em que Deus me ha retado de como expressar amor a todas as pessoas e às vezes a pessoas muito cercanas. E como expressar esse amor que Deus nos dá. Deus nos bendiga. Vamos orar. Querido Deus, muitas graças por tu graça e misericórdia, por tu palavra que nos reta, e muitas graças porque tu nos conheces completamente. Muitas graças a Deus porque nos conheces e nos amas, sabe como somos e nos chama a viver em santidade, e nos chama a viver como tu pueblo santo, para proclamar as virtudes de tu que nos chamaste das tinieblas para tu maravilhosa luz. Muitas graças te damos, ó Deus. Amém.